Agora, preste atenção aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um cladograma, ou uma filogenia. Digamos que aqui seja a minha filogenia 1, e aqui a minha filogenia 2. Essa filogenia 1, ela é igual à filogenia 2, ou seja, elas mostram a mesma informação. Aí você pode, nesse primeiro cladograma, no 1, qual é a informação que eu tenho aqui? O ancestral B e A possui um ancestral aqui mais recente. Vamos ver se do outro lado tem a mesma coisa? Tem também. B e A são mais próximos aqui porque tem um ancestral aqui mais recente. Mesma coisa, eu vou ter aqui um ancestral aqui nesse ponto que é comum de C, de B e de A. Do outro lado também? Do outro lado também, ó. Eu tenho aqui um ancestral que é comum dos três. E aqui eu vou ter um ancestral aqui nesse ponto que vai ser comum de D, C, B e A. Veja que aqui também a mesma coisa, tá? Então, eu troquei aqui a forma como eu represento, mas a informação que está contida é a mesma. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vejam que nesse primeiro lado aqui, ó, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse táxon significa grupo, tá? Eu estou dizendo que o táxon C é mais próximo do táxon B do que dos outros. Vamos ver se do outro lado diz a mesma coisa? Diz a mesma coisa. Táxon C e táxon B são mais próximos. Vamos ver a outra coisa. O táxon E, o B e o C possuem aqui um ancestral em comum. Aqui do outro lado também é a mesma coisa. Táxon C, táxon B e táxon C possuem aqui um ancestral aqui em comum. Ok? O D, nesse primeiro aqui, o D é mais próximo do A, porque tem um ancestral aqui que é exclusivo dos dois. E aqui também, o D é mais próximo do A, tem um ancestral aqui que é exclusivo dos dois. Tá? Então, veja que eu troquei aqui, eu peguei esse ponto aqui, digamos que eu peguei com a mão isso aqui, e eu fiz isso aqui, ó, virei, e aí eu vou ter aqui, esses três aqui, que está desse lado aqui, o C, o B e o E, eles vieram aqui para baixo, e o D e o A que estavam aqui embaixo, eles foram aqui para cima, tá? As relações evolutivas, ou as relações de ancestralidade que existia aqui em A, continuam existindo aqui em B. Então, eu digo que essas árvores filogenéticas, elas são iguais, tá? Elas mostram a mesma informação. Tudo bem? Aqui, novamente, eu tenho uma outra árvore evolutiva. Aqui, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o ancestral em comum, tá? Que originou todos esses organismos que estão aqui, ok? Aí nessa árvore evolutiva, a gente também coloca características, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o surgimento das mandíbulas. Então, o que é que significa dizer, se eu perguntar para vocês, quais desses indivíduos aqui na ponta não têm mandíbulas? Alguém pode dizer para mim? Confesso que eu não sei. A lampreia? Isso mesmo. Veja que as mandíbulas surgiram aqui nesse ponto, tá vendo? Aí Aqui, não ó. falou na sorte, não. Ah, Pouca, realmente. tudo que aparece depois desse ponto aqui, se mandíbula surgiu aqui, mandíbula é uma característica. Se mandíbula surgiu aqui, então todos que estão aqui para frente têm mandíbula, menos a lampreia que está aqui atrás, está do outro lado aqui. Então, lampreia não possui mandíbula, ok? Quem não possui pulmões? O rato. O rato. Quem mais? A lampreia e
Esse segundo que eu não tô enxergando. Isso, que é um peixe aqui chamado perca. Tá. Isso mesmo. Ah, Riquelme, veja que o pulmão surgiu nesse ponto. Então, tudo que está aqui para frente tem pulmão. Só não vai ter pulmão quem? A perca e a lampreia que estão aqui Ah, é atrás. verdade, eu não tinha olhado pra ele, não. Ok? A mesma coisa. Quem é que possui garras ou unhas? Quem possui garras e unhas é quem? O Tudo. lagarto e o crocodilo. Lagarto, Ah, não. crocodilo, Ah, tudo que tá pra baixo. isso, pombo, camundongo e chimpanzé. Todos possuem garras ou unhas, tá? Quem possui coração com 4 câmeras? A mesma coisa. Todos que estão aqui, crocodilo, pombo, camundongo e chimpanzé. Então, é dessa forma que a gente vai, através das características em comuns que eles possuem ou não, que são construídas essas árvores filogenéticas. O crocodilo e o pombo, eles têm aqui nesse ponto aqui, ó, eles são muito próximos, tá? Cabe a vocês aí depois dar uma pesquisada por que o crocodilo é tão próximo do pombo, se eles são anatomicamente olhando para os dois, eles são completamente diferentes, mas eles possuem aqui um ancestral em comum. Ah, vejam que o ancestral crocodilo e pombo possui um ancestral mais recente do que crocodilo e lagarto, tá? Veja que o ancestral aqui de crocodilo e lagarto, o ancestral comum mais recente está aqui, ó, nesse ponto. Já o ancestral aqui entre crocodilo e pombo está aqui nesse ponto. Então, vai ficar para vocês depois darem uma pesquisadinha sobre isso. Por que crocodilo e pombo são mais parecidos do que, ou seja, eles são mais próximos evolutivamente do que crocodilo e lagarto, tá? Porque o ancestral dele aqui é mais distante, ok? Aqui também é a mesma coisa. Quem possui penas aqui, só o pombo, veja aqui que a característica pena surgiu aqui, então quem está depois aqui nessa linhagem aqui é só pombo. Quem possui pelos, glândulas e glândulas mamárias, aqui no caso, vão ser aqui os mamíferos, né, que estão representados aqui como camundongos e chimpanzés. Tudo bem? Então vejam aqui que eu vou ter aqui um ancestral comum, mais distante, que originou todo mundo, tá? E ao longo aqui dessa minha árvore evolutiva, eu vou tendo aqui ancestrais mais recentes, tá? E eles vão ter o quê? Esses indivíduos eles vão ter características que são exclusivas, no caso aqui o pombo tem uma característica exclusiva dele, penas. Mas o pombo vai ter características compartilhadas entre os outros indivíduos. Então, por exemplo, o coração com 4 câmaras, ou seja, nós temos um coração com 4 câmaras, que são os 2 átrios e os 2 ventrículos, tá? Essas estruturas nós chamamos de câmaras, tá? Então, esse coração com 4 câmaras é uma característica que é compartilhada entre todos esses indivíduos aqui, ó, ok? O lagarto, ele não tem um coração com 4 câmaras, tá? Então, são através dessas observações, através de observações não aparentes, ou seja, aqui no caso, essa característica é uma característica interna. Se você olhar para um crocodilo e para um pombo, se você não estudar, obviamente, você não vai saber que eles têm aqui um coração com 4 câmeras e o lagarto não. O lagarto não tem um coração com 4 câmeras. Então, essa característica aqui permite eu colocar aqui os crocodilos e os pombos mais próximos do que os lagartos, tá? Não é somente essa característica que os aproxima, tá?